Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside. Nessa edição do podcast TI Inside Talk, nosso entrevistado é o André Novo, Country Manager do SaaS no Brasil. Ele fala sobre a importância dos dados para as decisões de negócio, uso de analytics, importância da arquitetura aberta, da parceria do SaaS com a Microsoft Azure e das perspectivas de mercado para este ano de pós-pandemia. André, muito obrigado pela sua participação no podcast do TI Inside Talk. André, como é que é a experiência de mais de 35 anos no mercado de tecnologia, como você tem, como é que você avalia o crescente uso de dados para orientar os negócios das empresas no Brasil? Primeiro, Claudinei, obrigado pelo convite, bom estar aqui conversando com você. Eu diria que nos últimos anos, ou um pouco há mais tempo, as empresas começaram a falar muito sobre Big Data, né? Então, sobre a questão de armazenar e coletar dados de diferentes fontes, diferentes origens. De um tempo para cá, esse volume de dados armazenados só aumentou. Então, hoje, além das fontes mais tradicionais de dados, a gente tem muitas fontes de IoT, né? De diversos aparelhos conectados com diversas fontes de dados. Nós temos a questão do Big Data em si, de todas as informações que vêm. Os apps têm gerado cada vez mais dados e a gente, junto com isso, teve a contribuição de uma redução dos custos de armazenamento de dados em nuvem e coisas assim do tipo. Então, o que eu posso dizer para você em relação ao uso de dados? As empresas estão cada vez coletando mais dados e elas precisam desses dados extrair as informações que são importantes para os seus insights. Então, eu poderia usar, tem uma frase que é muito chavão hoje em dia, que fala sobre dados são o novo petróleo. Eu prefiro usar um lema que o SaaS utiliza muito como parte da sua filosofia, que é: nós transformamos dados em inteligência. Então, se você não tem os dados, você não consegue gerar inteligência oriunda desses dados. Tem um estudo da Forbes, né, que diz que as empresas que são data-driven crescem em média 30% ao ano, lucrando aproximadamente 1,8 trilhões no ano passado. Como é que uma empresa deve se preparar para extrair insights de negócios e transformar numa empresa orientada por dados, né? Uma empresa genuinamente data-driven? Esse é um bom ponto. Como eu estava comentando antes, as empresas elas acabaram coletando e juntando uma quantidade bastante grande de dados nos famosos data lakes e armazenando essa informação sem saber exatamente o que tipo de informação ou que tipo de inteligência sairia desses dados. Uma coisa que eu acho que é fundamental é, primeiro, as empresas garantirem a qualidade dos dados que elas estão armazenando. Usando aquela frase que eu falei antes para você, transformar dados em inteligência. Se você tem dados ruins, você não tem como transformar isso em inteligência. Então, transformar dados em inteligência. E o outro ponto que é fundamental é como é que você identifica quais são os dados importantes para você e quais os que não são tão importantes. O fundamental nesse processo é utilizar a inteligência analítica. Com base na inteligência analítica, você consegue minerar, e é essa a expressão que a gente usa mesmo, minerar esses dados para entender quais são os dados que são efetivamente relevantes para o teu negócio e daí tentar extrair a inteligência para aplicar numa melhor abordagem a clientes, numa melhor análise de risco, num melhor estudo de prevenção a fraudes, em várias outras áreas que a gente pode trabalhar em conjunto com os clientes. O SaaS vem investido em promover soluções de uso do Real-Time Analytics, né? Tendo em vista a necessidade da tomada de decisão no momento que os negócios acontecem, né? Como mudar a cultura da empresa no uso de dados, né? Não é nesse momento que nós temos uma economia acelerada, né? O que nós vemos hoje é que isso não é só das novas gerações, é uma necessidade do mercado que a gente vê cada vez mais, que as pessoas querem respostas agora e que atendam às suas necessidades, os seus interesses mais específicos. Então, você falou de real-time analytics, isso é um ponto importante, a gente precisa
Antigamente, um processo de resposta a uma demanda de um cliente ou uma demanda de uma necessidade da própria empresa era um processo que trabalhava com dados coletados, que geravam um score e que ficavam numa tabela. Hoje, isso já não atende mais o mercado. Hoje, a gente tem que fazer cada vez mais o que a gente chama de intelligent decisioning, uma decisão inteligente. Essa análise sobre o perfil do cliente, o que ele vai fazer, de que forma você vai atender esse cliente, ela tem que ser calculada e apresentada em tempo real. Então, esse tipo de resposta é cada vez mais necessário e mais demandado pelos clientes, e a gente tem vários exemplos em relação a isso. Mais até do que você fazer esse processo de cálculo, de escoragem do cliente, de análise do cliente em tempo real, tem um processo que a gente chama de streaming process, ou event streaming process. Muitas vezes o dado, o pessoal técnico aqui do SaaS às vezes comenta, o dado ele não vem em conta-gotas, às vezes ele vem numa torneira. Então, é um volume de dados gigantesco que a gente recebe e o mercado demanda que você faça essa análise à medida que essa torneira está jorrando água. Então, vou te dar um exemplo de um case de empresas de telefonia. Muitas vezes a empresa de telefonia ela fica monitorando por exemplo, clientes que trabalham com pré-pago ou com algum cliente que tem algum problema de conexão, ele fica monitorando o tempo todo a utilização desses dados para saber se aquele cliente está no momento de comprar crédito ou não. E aí, qual é o segredo? É justamente você oferecer uma compra no momento em que aquele cliente mais necessita. Então, o crédito dele acabou, ele precisa ligar, ele está numa situação complicada, você mandar uma mensagem para ele e falar assim, ó, clica aqui e você vai contratar um pacote de dados, um pacote de voz, nesse momento que vai te manter no ar, vai continuar com o teu processo. Então, essa questão de você saber a necessidade de cada cliente específico e apresentar uma oferta em tempo real, no momento em que ele mais precisa, isso aí é fundamental para a gente ter sucesso no mercado, para a maior parte dos nossos clientes. André, também com o empoderamento do consumidor, né, e a expansão do omnichannel, como o SaaS apoia as áreas de MarTech das empresas em levar a melhor experiência no relacionamento com os clientes? Claudinei, isso é um processo que foi evoluindo bastante ao longo do tempo. Essa é uma área de CRM, né, área que a gente chama de Customer Intelligence, evoluiu bastante. Antigamente, o que a gente fazia? A gente fazia uma análise de cluster ou de grupo e a gente fazia uma mesma oferta para pessoas que tinham perfis semelhantes. Então, identificava uma faixa de renda, uma faixa de idade, um perfil familiar, e você tinha aquela combinação de dados que fazia a mesma oferta para mim, para você e para outras pessoas que eventualmente tinham um comportamento parecido. Só que cada um de nós é uma pessoa diferente, a gente tem necessidade diferente. E aí o que começou a ser feito? A gente não só identificar, fazer um processo que a gente chama de hiperpersonalização, enxergar não uma pessoa que atende um perfil genérico, mas atender o Claudinei, atender o André de uma forma mais específica, entender qual é a minha necessidade. E mais do que isso, fazer todo um processo de acompanhamento do que a gente chama de jornada do cliente. Então, a jornada do cliente, você falou omnichannel, isso é uma coisa importante. A jornada do cliente, ela não pode ser uma jornada para cada ponto de contato que o cliente tenha com a empresa. Então, se o cliente ele vai fazer um acesso via website e ele faz alguma pesquisa, ele faz algum tipo de consulta, se ele depois for para o app, a empresa tem que saber que a pessoa que entrou no website e que largou um carrinho no meio do caminho ou que fez algum processo, uma consulta de crédito numa instituição financeira e entrou depois no app, é a mesma pessoa. E aí continuar essa jornada a partir desse outro canal. Isso entra muito no processo do omnichannel. E o omnichannel ele pode ser tanto nesses canais digitais que a gente está comentando, como também nos canais físicos mais diretos, um call center, uma agência de um banco, uma loja, alguma coisa assim. Todo o cliente tem que se sentir amparado e reconhecido, independentemente do canal que ele resolva acessar. E ter uma oferta específica para isso. Aí é o que a gente chama de
a próxima melhor oferta, né? NBO ou NBA, que é Next Best Action, para oferecer para o cliente aquilo que ele efetivamente está procurando dentro da tua instituição. O SaaS está mudando também seu modelo de venda de licença, né, pelo modelo de subscrição na nuvem, né, tornando mais rápido e acessível a contratação dos produtos do portfólio da empresa, né? Como é que está a aceitação dessa novidade, nessa nova modalidade de contratação? Eu posso te dizer, Claudinei, que a gente teve um êxito bastante grande há 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos atrás. A gente anunciou uma parceria com a Microsoft, que alinhava muito das estratégias das duas empresas com um objetivo comum. Um ponto importante de destacar é que as soluções do SaaS elas são agnósticas à nuvem. Então, a gente também trabalha com outros provedores de nuvem, apesar desse acordo que nós temos com a Microsoft. O acordo ele visa principalmente trabalhar soluções em conjunto entre as duas empresas, em que a gente consiga combinar as potencialidades do que o SaaS tem para oferecer, o que a Microsoft tem para oferecer, e oferecer soluções mais completas para os seus clientes. Eu posso dizer, o SaaS, em geral, não divulga dados, né, por ser uma empresa de capital fechado, mas a gente, nesse aspecto de nuvem, a gente teve um crescimento bastante significativo nos últimos 2 anos. Não sei se apesar da pandemia, ou a pandemia, de uma certa forma, impulsionou isso também, mas a gente teve um resultado bem interessante e a perspectiva para esse ano é extremamente positiva. Então, é um movimento que não tem volta, que o SaaS resolveu fazer e está investindo bastante, não só nessa parceria com a Microsoft, como na adequação das suas soluções para que a gente tenha cada vez mais um portfólio cada vez maior na nuvem também. O SaaS também passou a oferecer um catálogo de serviços, né, a partir do qual ele consegue atender clientes independente do estágio da adoção de analytics em que esses clientes se encontram, né? Você pode explicar um pouco melhor essa iniciativa? O que a gente vê é que, dependendo do porte do cliente, ele pode ter uma estrutura, principalmente na área de TI, ele pode ter uma estrutura mais preparada para trabalhar com uma solução como a do SaaS, que tem algumas necessidades bem peculiares. Ele pode ter uma estrutura maior e poder trabalhar de uma forma melhor. Em contrapartida, tem alguns outros clientes que estão no estágio que necessitam um apoio maior da nossa parte para poder sair do estágio inicial e começar a fazer. O que nós fizemos? Nós fizemos alguns pacotes de oferta em que tem parte da solução, tem uma parte de serviços e tem uma parte de nuvem, né, de uma oferta em nuvem, caso o cliente queira também. Então, a gente faz uma combinação, a gente fez até alguns modelos nesse catálogo de serviços de usar tamanhos diferentes, usando o mesmo modelo de roupa, né, PMG. Então, dependendo da estrutura, da necessidade, do número de usuários que a gente vai ter, a gente pode oferecer esse pacote com tamanhos distintos, com soluções distintas, para o cliente optar, eu vou seguir esse caminho daqui. Isso, para a gente, foi bastante interessante porque facilitou a adoção por parte dos nossos clientes. Ele sabe que ele consegue fazer uma implementação mais rápida e mais adequada àquele tipo de necessidade que ele tem. Um foco importante para o mercado do SaaS é a arquitetura aberta, né? Para a criação de aplicações com código aberto, né? É um mercado que vem crescendo rapidamente, né? O que o universo do Open Market pode esperar do SaaS em 2022? Eu diria que esse é um processo que já vem de algum tempo, né? Toda essa adoção de open source já vem de bastante tempo por parte dos nossos clientes. O SaaS ele investiu bastante no processo de agregar a tecnologia, o tipo de solução, os modelos open source ao ambiente que nós já temos, a um ambiente governado. Então, o que eu falo de ambiente governado? É você ter uma possibilidade de fazer comparação de modelos, você ter rastreabilidade dos dados, você saber de onde veio os dados e para onde eles estão indo, e principalmente você conseguir fazer
isso de uma forma estruturada. Então, o que acontece? A gente tem tido algumas conversas com clientes nossos, alguns estão mais evoluídos, outros um pouco menos evoluídos na estratégia de open source, e alguns deles têm tido excelentes resultados no desenvolvimento de modelos utilizando open source, mas uma certa dificuldade no momento de promover esses modelos à produção. Então, garantir que os modelos estão lá e que você consegue entender o que o modelo está fazendo. O que o SAS fez com a plataforma Vaia, que é um investimento que o SAS está fazendo bastante grande, que é uma plataforma cloud nascida na nuvem, né, para trabalhar com nuvem, utilizar toda a tecnologia de nuvem. O que o SAS fez foi agregar esse ambiente open source ao nosso ambiente. Então, hoje, um cliente nosso, ele pode desenvolver um modelo em qualquer linguagem de open source e em SAS e fazer uma comparação entre esses modelos para identificar, olha, o melhor modelo para usar para esse tipo específico de negócio vai ser o modelo A, B, C, que pode ser o modelo open source e pode ser o modelo SAS. Então, o SAS já vem investindo nisso nos últimos anos e a gente está aprimorando cada vez mais as nossas ofertas para garantir que a gente tenha uma experiência melhor por parte do cliente. Como você falou, né, o SAS fez uma parceria importante com a Microsoft, né? Qual que é a importância dessa parceria, principalmente no Brasil, né, onde a Microsoft tem uma grande base de clientes de médio e pequeno porte, né? Quer dizer, uma oportunidade do SAS, que normalmente trabalha com grandes empresas, de agora atingir um mercado mais amplo, mas de clientes de menor porte. Para a gente faz todo sentido mundialmente, faz todo sentido aqui no Brasil. Você comentou um ponto importante, eu acho que o cliente de médio e pequeno porte, porque aí a gente trabalha não só com a presença da Microsoft nesses clientes, mas com toda a rede de parceiros SaaS e Microsoft, muitos deles já são parceiros das duas empresas, para poder atender diferentes tipos de mercado. Mas não só isso, a gente também, mesmo nas contas grandes, onde a gente já está presente, a gente conseguiu, desde que a gente firmou essa parceria com a Microsoft, a gente conseguiu ter resultados bem interessantes, do tipo, um cliente que estava num momento em que ele precisava fazer um investimento em infraestrutura para rodar uma aplicação do SaaS, nós conseguimos aproveitar um contrato que ele já tinha com a Microsoft para que ele não tivesse que fazer um novo investimento em infraestrutura, aproveitasse o que ele já tinha de contrato de nuvem e fazer a nossa solução, que inicialmente estava previsto para ser implementada on-premise, trabalhar em nuvem. Então, isso aí fez com que a gente ganhasse bastante tempo em termos de implementação dessa solução. A gente conseguiu adiantar o processo e entregar a solução num tempo muito mais curto para atender o cliente. O SAS também lançou recentemente o portal curiosity.sas.com, né, que é um espaço dedicado ao uso de dados para mostrar bons negócios, projetos, histórias de inovação social, né? Qual que é a importância do ESG para as atividades do SAS? Claudinei, isso é um ponto que sempre foi muito importante para o SAS, né? O SAS tem uma iniciativa que a gente chama Data for Good, que é uma forma da gente utilizar dados para resolver questões humanitárias relacionadas à pobreza, saúde, meio ambiente, direitos humanos, educação. Então, basicamente, esses programas eles usam muito do que a gente chama do outro lema nosso que é importante, que é a curiosidade, né? A curiosidade e a experiência dos funcionários para poder fazer o bem social. E aí a gente agrega não só a nossa inteligência, a nossa capacidade dos funcionários SaaS, mas também entidades de governo, ONGs, organizações globais. O nosso objetivo é justamente isso, utilizar o que nós temos de capacidade analítica, mais a inteligência agregada de diversos órgãos para trazer algum retorno para a sociedade. Isso para o SaaS sempre foi extremamente relevante e a gente continua apostando bastante nisso. Como o SAS também está apoiando as startups e as iniciativas inovadoras no uso de dados aqui no Brasil? Eu diria que isso é uma iniciativa mais global do que uma iniciativa localizada aqui no Brasil, né? A gente tem a principal forma do SAS impulsionar as startups é um processo que a gente chama de Global Hackathon. Então, basicamente, o que funciona, como é que funciona o hackathon
São iniciativas em que a gente agrega várias pessoas do mundo inteiro para trabalhar em um problema ou em um caso de uso e juntar a inteligência de várias áreas, de várias empresas, de vários grupos de universidades e tudo, para tentar buscar uma solução. Um exemplo que eu até eu trouxe aqui para compartilhar com vocês foi um projeto que aconteceu no Hackathon desse ano, foi um projeto de utilizar a inteligência artificial para combater o racismo em Milwaukee, nos Estados Unidos. O grupo ele usou a inteligência artificial para analisar políticas e procedimentos de execução hipotecária no condado de Milwaukee, e aí identificar algumas desigualdades, preconceitos e racismo, obviamente com o objetivo de eliminá-los. Então, esse é só um exemplo de como a gente consegue colocar várias pessoas pensando ao mesmo tempo e tentando buscar alguma coisa. Obviamente, isso aí fomenta a criação, o surgimento de startups, de empresas, utilizando a parte de inteligência analítica. André, para finalizar, como é que você vê a expectativa do mercado agora nesse período que nós chamamos aí do pós-pandemia, né? Nós tivemos todo esse período de transformação digital acelerada. E qual é a sua expectativa de continuidade desse movimento? Claudinei, eu espero sinceramente que a gente retome cada vez mais a vida normal que nós tínhamos antes. O SAS está fazendo um movimento bastante grande para voltar a ter atividades presenciais, obviamente com toda a segurança que isso aí exige. As pessoas, o próprio escritório do SAS, hoje em dia, as pessoas estão voltando a comparecer. Uma coisa que nós perdemos muito ao longo do tempo, principalmente a área comercial, que é o contato presencial com os clientes. Isso é fundamental, isso está sendo retomado agora. A nossa expectativa é bastante positiva, a gente vem de 2 anos de crescimento aqui no Brasil, os resultados foram muito bons. A gente espera crescer. Eu comento, no começo do ano, primeira reunião que eu fiz com o time, eu comentei que a gente tinha um desafio adicional em 2022, que é conseguir fazer um ano de 12 meses caber em 9, porque como a gente tem eleições, e são os 2 eventos grandes que a gente tem no final do ano, eleições e Copa do Mundo. As 2 coisas, de uma certa forma, eu não vou dizer, obviamente, a gente não vai desprezar os últimos 3 meses do ano, que são os 3 meses mais importantes para a gente, mas são 3 meses em que algumas decisões podem ser adiadas, alguns processos podem ser atrasados. Então, para a gente, o foco é a gente acelerar tudo que a gente puder em termos de negócio, tentar evoluir com as nossas conversas com os clientes para poder trazer todo o resultado da empresa, conseguir desenvolver os nossos projetos e tudo até setembro. Outubro, novembro e dezembro, a gente sabe que são meses que, apesar de trazerem resultado importante, serão meses que a gente pode ter algum tipo de atraso, principalmente no processo de tomada de decisão dos nossos clientes. Mas eu estou bastante otimista. Eu acho que o ano apresenta um cenário positivo e é questão de trabalhar. Depois de 2 anos nesse processo de pandemia, eu acho que o povo mais quer é justamente isso, né? De ter contato com as pessoas, de conseguir fazer as coisas evoluírem e as conversas fluírem também. Isso que é o mais importante. André, muito obrigado pela sua participação no podcast do The Inside Talk. Espero vê-los nos próximos episódios. Um grande abraço. Obrigado, Claudinei. Prazer de participar aqui contigo. Esse foi o episódio de hoje do The Inside Talk. Para não perder nenhum episódio, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações aqui embaixo. E também não esqueça de deixar o seu like. Agradeço a sua audiência.